vai começar a temporada 2026 para o Leão Azul. Amanhã, o Remo entrará em campo contra o Águia de Marabá para disputar o seu primeiro título na temporada. Logo de cara, um título, né? Não seria de mais expectativa essa temporada para nós torcedores. Mas amanhã é só o começo de tudo. É só o início de tudo. Um clube que tem o apoio da sua grandiosa e maior torcida da região, que poderia ter mais o apoio da Federação Paraense de Futebol. Afinal, o Remo está dando evidência ao futebol do Norte, ao futebol paraense, depois de muito tempo. Depois de muito tempo, o Brasil inteiro, vai voltar a olhar para o futebol paraense. Ano passado, nós tivemos um pouco do que era isso, né? Do que era essa paparicagem do futebol nacional, porque se a gente parar para pensar, a campanha histórica do Remo na Série B de pontos corridos, né? A melhor campanha de um time do Norte na Série B de pontos corridos, ela chamou muito a atenção de curiosos, muito a atenção de pessoas que gostam de futebol, inclusive pessoas do eixo, ganhando seguidores, ganhando notabilidade por causa do Remo, se tornando também remistas, né? E se a gente for parar para pensar um pouquinho, a gente consegue perceber o quão grande é esse clube. Só que o Remo não vai poder lutar contra todos os problemas que ele vai enfrentar na Série A sozinho. A Federação Paraense de Futebol precisa abraçar mais do que nunca o Remo. O Remo não tem que ser o queridinho do futebol lá do eixo. O Remo tem que ser o queridinho do futebol paraense, do futebol nortista. Porque, mais uma vez, o Remo colocou o futebol do Norte novamente no mapa. E amanhã, a primeira vez em 2026, o nosso grande clube do coração, o Leão Azul, voltará a jogar. E assim como vocês, né? Eu estou ansioso. Infelizmente não vou poder ir para a partida, né? Mas o motivo ele é bem simples. A minha esposa está fazendo aniversário amanhã. Então, vocês já sabem, né? Não posso largar ela aqui, mesmo que seja um jogo tão importante, valendo um título na temporada, né? Vocês sabem que a gente tem que priorizar a família, né? Nesses casos. Mas provavelmente, muito provavelmente, na estreia do Parazão eu estarei lá. E assim, é claro que a gente está aqui falando sobre o trabalho inicial e a expectativa que a gente tem. Mas temos que olhar principalmente para o que vem sendo feito. O que o Clube do Remo fez até chegar nessa estreia amanhã? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Antes disso, fique aí com o recado do nosso patrocinador. Chegou o 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tenha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal. 1 mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Bem, rapaziada, vamos lá. Vamos fazer uma espécie de retrospectiva breve aqui, né? Porque o Remo sobe lá em 2025, né? Naquele maravilhoso 23 de novembro de 2025, uma data que vai ficar na história do clube. São duas datas, né, que vão ficar na história daquele ano, do ano de 2025. O 14 de outubro, no qual a gente rebaixou o nosso filho, né? E o 23 de novembro, que foi o nosso acesso. Sobre o nosso filho é o seguinte, eu não tenho muito o que falar, né, cara? Eu não tenho muito o que falar. A única coisa que eles têm para argumentar são títulos que você tem que assoprar para tirar a poeira, né, de tanto tempo que faz. E a cada ano que vai se passando, eles vão se diminuindo mais. Eles ainda não perceberam isso. O quanto que eles estão pequenos no futebol. Eu não estou falando de questão de glória, não, tá? Estamos falando de questão de momento. E o momento deles é minúsculo. É um clube que olha para o futuro e não vê perspectiva de prosperidade, sabe? Então, assim, é muito difícil você hoje falar que o rival ele vai chegar no patamar do Remo. Muito difícil, muito difícil. E eu não estou nem falando de divisão, tá? Hoje eles vão brigar, mas brigar mesmo, por um prato de comida com Bragantino,
com Castanhal, com Águia. O rival não é favorito contra esses times para chegar na final do Parazão. Não é favorito. Desculpa, não é. Não é. Se você olhar o time do rival, a realidade dos caras hoje é renovar com Quintana. Para vocês terem uma ideia. É apostar obrigatoriamente e praticamente sendo ali na risca mesmo, apostar na base. Porque não tem grana. Né? Bom, quando você tem uma base boa, como São Paulo, Palmeiras, Santos, né, Flamengo, você pode apostar na base. Agora, se você não investe na base, é complicado. Né? Bora lá. Bora falar aqui sobre o Remo, que é o mais importante. Né? O Remo, ele sobe lá em 2023 e aí a gente cria uma certa expectativa. Depois de 31 anos, vamos jogar a Série A. Eu nunca tinha visto o Remo na Série A, né? Eu sei que vocês, mucurentos, aí criaram um monte de memes, né? Quando eu falei aquela frase, eu nunca vi o Remo na Série A, né? E vocês botaram nem vai ver, enfiaram tudo no rabo, deve estar entalado o rabo de vocês com esse meme, né? Porque eu vou ver o Remo na Série A. Agora eu não sei se vocês verão o time de vocês na Série A. O Remo vocês vão ver na Série A. Se vocês vão ver o Remo na Série A, imagine eu. Imagine eu. Mas voltando a falar, né, sobre o Remo, a gente criou uma expectativa principalmente da montagem do elenco. Mas a gente sabia que a montagem do elenco ela seria complicada. Ela seria difícil. Porque o nosso querido, né, e grandioso Marcos Braz, na primeira entrevista ele já falou logo, olha, vai ser complicado, vamos lutar pela sobrevivência. E ninguém iludiu a gente, né? Ninguém iludiu a gente. Todo mundo chegou e falou, olha, a briga nessa temporada é para se manter. E o Clube do Remo foi lá, contratou o Pikachu, contratou o Patrick Picanha, Carlinhos, Aleph Manga, o Zé Ricardo, contratações que estão muito em baixa, né? Muito em baixa, eu diria. São contratações que a gente olha e fala, olha, a chance de dar merda é grande. Mas vamos torcer. Vamos torcer. Só que o Remo também fez contratações interessantes. Contratou o Rafael Monte, né? Contratou o Léo Andrade, o zagueiro. Contratou o Marlon, que para mim é um excelente zagueiro. Então o Remo ele fez também contratações que a gente pode criar uma certa expectativa. Está quase fechando com o Lionel Pico, né? Tá buscando ainda a contratação do Jajá, do Lucas Lima. São contratações que ainda não aconteceram. Contratou o Zé Wellison, que deve ser anunciado, né? Então, na minha opinião, o Remo fez mais contratações de cunho positivo do que de cunho negativo. De cunho, eu vou dizer, em que a gente não tem tanta expectativa assim. Mas, amanhã, a gente poderá ver um time que, quem sabe, nas mãos de Juan Carlos Osório, que também é uma aposta. O Osório não é uma realidade hoje no futebol. O Osório é uma aposta. É uma aposta interessante, inclusive, porque é um técnico que tem ideias muito boas para o futebol. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que faz. É um cara que estuda todos os adversários. O Remo precisa de um técnico assim, que estude os adversários, que olhe como cada time joga para poder montar o seu esquema em cima do jogo daquele time. E o Osório faz isso. Mas a dificuldade, principalmente a falta de buscar qualidade técnica, principalmente pela falta de grana. O Remo, por mais que tenha subido, por mais que tenha conquistado o seu acesso, ainda financeiramente está abaixo de pelo menos 12, 14 equipes do futebol brasileiro hoje, né? Temos várias SAFs, temos equipes que têm um potencial absurdo, como Palmeiras e Flamengo, né? De compra, de venda. Então, a gente vai enfrentar um pouco essa dificuldade. Mas o que a gente espera para essa temporada, e isso é o mais importante, é a nossa expectativa e principalmente o que a gente quer desse time do Remo. É um time aguerrido, é um time que lute do início ao fim dentro de campo. É um time que, quando entrar em campo, a gente quer ver garra, a gente quer ver raça. O Remo vai estrear pelo Campeonato Brasileiro contra o Mirassol em Belém. O Mirassol, que lá em Mirassol é um time muito forte.
mas fora de casa tem muitas dificuldades. É a estreia do Remo, que poderá ter já a presença de torcedor, o departamento jurídico do clube, o departamento inteiro jurídico do Remo está lutando para isso. Não é só uma pessoa lá no departamento jurídico, né? Eu vejo muita gente citando aí o nome de determinada pessoa lá do departamento jurídico. Não, é um departamento inteiro. Tem várias pessoas que trabalham ali. Não é só uma pessoa. Ele não vai ganhar o crédito sozinho aqui. Não aqui nesse canal. E não é nem questão pessoal. É questão de justiça. É questão de meritocracia. Temos várias pessoas no departamento jurídico que trabalham incansavelmente por esse clube. Não é só uma pessoa. Porque quando erra, querem botar a culpa em todo o departamento jurídico. Quando acerta é só uma pessoa? Não. Não. Pelo menos aqui nesse canal, não. Então, voltando a falar sobre a volta do Remo na Série A, dentro de casa, temos que fazer o nosso papel. Nós, torcedores, temos que entrar no estádio e torcer do início ao fim. Quando eu falo torcer, não é cantar só antes do jogo. É jogar junto. Que nem a gente jogou junto contra o Goiás. E eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz de ter gravado um vídeo que viralizou nas redes sociais, no qual eu pedia para o torcedor vaiar lá o time do Goiás quando estivesse com a bola. E foi o que aconteceu. Depois, muitos torcedores vieram no meu privado. N, a sua campanha deu certo. Todo mundo vaiou lá o time do Goiás, o Goiás sentiu a pressão. É exatamente isso que a gente tem que fazer nessa temporada. É uma arma que a gente tem que usar ao nosso favor. É a arma de ter um público grande, de ter a possibilidade de mandar jogos em casa e ter a maioria de torcida. A arma é essa, é a gente jogar junto, é a gente pilhar os jogadores do time adversário. E isso pode ter certeza que vamos buscar. Rapaziada, estou encerrando aqui esse vídeo, fica aí com um recado do nosso patrocinador e até a próxima. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. O som que conecta o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil.